O ar da noite em Betânia é denso, quase pegajoso, como se a própria atmosfera carregasse o peso de todos os séculos que passaram por ali. Um vento morno levanta poeira fina que entra nos pulmões com gosto de pedra antiga, de calcário desgastado, de história que se desfaz em partículas minúsculas e insiste em ser inalada. Grilos cantam sem parar, uma sinfonia monótona que parece medir o tempo de forma diferente, mais lenta, mais deliberada. Passos ecoam em ruas estreitas, entre casas de pedra que se amontoam como queixas silenciosas. E diante de uma escadaria de rocha, o silêncio pesa de um jeito particular, como se o chão lembrasse de algo que o mundo tentou esquecer, mas não conseguiu. 2000 anos atrás, alguém foi chamado para fora da morte aqui, não de forma metafórica ou poética, mas de verdade, com voz, com nome, com o corpo já em decomposição. Hoje, a pergunta não é apenas se isso aconteceu, mas se o lugar exato ainda existe, intacto, esquecido, respirando história sob nossos pés. Se você descesse agora, sentindo a parede fria na ponta dos dedos, pisaria numa tumba real ou num símbolo construído pela fé. A história de Lázaro começa onde a lógica termina, num ponto em que pedra, cheiro de mofo e a memória humana se misturam de forma indissociável. E talvez o que mais assuste não seja a ideia de um homem ressuscitado, mas a possibilidade de que sua última morada ainda esteja ali, esperando que alguém escute o eco do passado e tenha coragem de responder. Betânia, no século I, não era um lugar grandioso. Era uma aldeia poeirenta, a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, onde o som de cabras e o bater de panelas marcavam o ritmo da vida cotidiana. As casas eram construídas com blocos de calcário extraídos da própria terra, empilhados sem argamassa sofisticada, apenas o peso da pedra sobre a pedra, o que fazia com que os ambientes internos fossem frescos durante o dia e gelados à noite. O calor seco castigava a pele durante as horas de sol, e quando a noite caía, a temperatura despencava rapidamente, fazendo as casas exalarem um frio úmido que penetrava os ossos. As ruas não eram pavimentadas, apenas trilhas compactadas pelo tempo e pelas sandálias que viravam rios de lama fina nas raras chuvas. O céu era vasto e implacável, e as pessoas viviam sob ele como se vivessem sob o olhar de algo que não podiam nomear. É nesse cenário, nessa precisão geográfica e humana, que surge Lázaro, irmão de Marta e Maria, amigo íntimo de Jesus. A narrativa bíblica não o apresenta como profeta ou guerreiro, mas como alguém comum, e talvez por isso tão poderoso como símbolo. Quando Lázaro adoece, o cheiro de enfermidade, suor e óleo medicinal invade a casa. O aroma de ervas amargas, de mirra e de azeite quente se mistura ao odor de um corpo que já não responde como deveria. 4 dias após sua morte, o corpo já estaria em plena decomposição, envolto em faixas de linho ásperas, impregnadas de aromas fortes de resinas e especiarias que tentavam, em vão, conter o cheiro da morte. A tumba, escavada na rocha calcária macia da região, manteria o interior fresco, abafado, com o ar pesado da morte, que não é apenas ausência de vida, mas presença de algo que já passou e insiste em permanecer. É nesse espaço físico, real, concreto, que o relato situa o milagre. Não é uma visão no deserto ou um sonho místico, é uma caverna fechada por uma pedra pesada, rolada com esforço de braços calejados, com o som de madeira rangendo contra a pedra, com o grunhido coletivo de homens empurrando. A ordem de remover a pedra teria liberado um odor inconfundível, mencionado explicitamente no texto bíblico, um detalhe quase brutal que afasta a história do mito etéreo e a ancora no corpo, na matéria, naquilo que apodrece e que faz os olhos lacrimejarem e o estômago revirar. Para os que testemunharam, o som da voz ecoando na rocha deve ter sido assustador, reverberando como um trovão num espaço pequeno, amplificado pela cavidade, batendo nas paredes úmidas e voltando transformado. Lázaro sai, tateando, os olhos vendo apenas sombras após dias de escuridão absoluta, a luz ferindo as retinas como fogo. A partir desse momento, nada mais seria igual, nem para os que creram, nem para os que decidiram que aquele homem, agora vivo de novo, precisava morrer de vez,
porque sua existência ameaçava a ordem estabelecida. Um homem que voltou da morte era mais perigoso do que qualquer exército. Era uma ideia. E ideias não morrem na ponta de uma lança. Séculos depois, a pergunta que move arqueólogos, historiadores e fiéis é simples e incendiária. Onde exatamente ficava essa tumba? Em Al-Eizaria, nome árabe derivado diretamente de Lázaro, existe uma estrutura venerada desde pelo menos o século IV. Peregrinos já a mencionavam por volta do ano 333, em relatos que descrevem uma escadaria íngreme descendo até uma câmara funerária. Esse é o primeiro fato que quase ninguém conhece. Um diário de viagem de um peregrino de Bordeaux, datado de 333 d.C., descreve a tumba de Lázaro com detalhes arquitetônicos compatíveis com sepulturas judaicas do século I. O texto, conhecido como Itinerarium Burdigalense, não é uma obra de devoção exaltada, mas um registro prático, quase burocrático, de locais sagrados, o equivalente antigo de um guia de viagem. O autor descreve a descida de 24 degraus e uma câmara estreita com nichos nas paredes, exatamente como as tumbas familiares judaicas da época. Não é prova do milagre, mas é prova de memória contínua, de que aquela localização específica não foi inventada no século XX ou durante as Cruzadas, mas lembrada, transmitida, cuidada por quase 3 séculos antes de qualquer imperador ordenar que fosse sagrada. No século VI, registros bizantinos indicam a construção de uma igreja sobre o local, destruída e reconstruída várias vezes ao longo das guerras que varreram a região. Cada camada de destruição deixou vestígios de pedra, argamassa e símbolos gravados que contam histórias de devoção, de guerra, de esquecimento e redescoberta. A história desse lugar não é linear. É uma espiral. Desce, sobe, desce de novo, e cada vez que desce, encontra algo mais antigo esperando no fundo. O segundo fato pouco conhecido chegou em 1953. O arqueólogo francês Sylvester Saller, trabalhando para a Custódia Franciscana, conduziu escavações sistemáticas na área e identificou nichos funerários e um tipo específico de entalhe nas paredes da câmara que estava associado exclusivamente a sepultamentos familiares judeus do período de Jesus. Saller documentou cortes de picareta com marcas em ângulo que só eram produzidos com ferramentas de ferro daquele período específico, anterior à destruição romana de 70 d.C. Ele encontrou evidências de que a câmara foi expandida e modificada ao longo dos séculos, mas que sua estrutura básica, o núcleo duro daquele espaço, remontava ao I século. Era como encontrar os ossos de um edifício dentro de seu próprio corpo reformado. Entre 2015 e 2017, estudos de conservação e mapeamento tridimensional da área ao redor da tumba indicaram que a escadaria atual segue, com pequenas variações, o traçado original antigo. E em 2021, equipes locais documentaram o terceiro fato que quase ninguém conhece: inscrições fragmentadas em grego e siríaco nas paredes da câmara, possivelmente do período bizantino tardio, que ainda não aparecem em nenhum guia turístico popular. Não são declarações teológicas formais. São rabiscos de devotos que passaram por ali, alguns com nomes, outros com pequenas orações, desenhos de cruzes simples, marcas de dedos que tocaram a pedra como quem toca algo vivo. O chão frio, gasto por milhões de passos, guarda a textura de séculos de devoção. Cada degrau está desgastado em formato de concha, côncavo no centro, como se a pedra tivesse cedido lentamente à pressão acumulada de toda a fé que passou por cima dela. Mas há uma teoria que ronda esse lugar como sombra ao meio-dia, persistente e incômoda, e seria desonesto não mencioná-la. Alguns estudiosos sugerem que a tumba venerada hoje pode não ser a original do século I, mas uma reconstrução simbólica, deslocada a alguns metros ao longo dos séculos por razões políticas e religiosas. A teoria não nega a existência histórica de Lázaro nem o costume judaico de sepultamento em cavernas. Questiona apenas a precisão topográfica. Se aquela câmara específica, naquele ponto específico do morro, é de fato a câmara do relato bíblico ou uma câmara próxima que a memória coletiva consagrou por conveniência ou necessidade.
O problema arqueológico é concreto. A área urbana de Alexandria cresceu sobre si mesma tantas vezes que o nível do solo subiu cerca de 4 metros desde o primeiro século. O que vemos hoje é uma escadaria que desce, mas que originalmente teria dado para uma entrada ao nível do chão. A pedra rolante que selava a entrada desapareceu há muito tempo, possivelmente reutilizada em alguma construção posterior sem que ninguém soubesse o que estava carregando. Há registros de outras tumbas do período herodiano a menos de 200 metros do local venerado, o que tecnicamente significa que a memória coletiva pode ter escolhido uma entre várias cavidades semelhantes. A teoria controversa sugere que a câmara atual pode ser uma sala lateral de uma tumba maior e mais complexa, ou que a tumba original foi destruída durante a revolta judaica de 66 a 73 d.C., e uma nova caverna foi consagrada pelos cristãos que retornaram à região depois da guerra. É uma hipótese que explica certas inconsistências topográficas, mas também reconhece que a diferença de alguns metros não anula o peso do lugar. A maioria dos pesquisadores, incluindo os que tomam a teoria a sério, concorda que o local está correto em termos gerais. A dúvida é sobre metros, não sobre quilômetros. Afinal, memória sagrada não é GPS. É algo que se fixa onde a comunidade decide que a história deve ser contada. E essa comunidade não parou de contar desde 333 d.C. Entre essas pedras e essas dúvidas, a história ganha de repente um rosto brasileiro, pele morena e sotaque nordestino. João Henrique Alves tem 42 anos, nasceu em Juazeiro do Norte, no Ceará, e cresceu ouvindo histórias bíblicas na voz rouca da avó, enquanto o cheiro de café coado no filtro de pano enchia a cozinha pequena e o som do vento soprando pela caatinga fazia uma música constante lá fora. Sua avó, Dona Maria das Dores, tinha um livro de orações com páginas amareladas e uma gravura em preto e branco da ressurreição de Lázaro, que João olhava por horas quando criança, imaginando como seria ouvir uma voz vinda de dentro de uma pedra. Uma voz que chama pelo seu nome, num lugar onde nenhuma voz deveria existir. Em 2019, após perder o pai para um câncer fulminante, que durou apenas 3 meses do diagnóstico à morte, João decidiu viajar a Israel. Não era uma viagem de fé no sentido convencional. Era uma forma de luto, talvez, ou uma forma de fuga. Ele mesmo não saberia dizer com precisão. Ele não era um homem religioso no sentido institucional. Era um homem que carregava perguntas no peito como se carregasse pedras e que havia aprendido desde cedo que certas perguntas não têm resposta, mas precisam ser feitas mesmo assim. Porque o ato de perguntar é em si uma forma de honrar quem se foi. Ao descer as 24 escadas da tumba de Lázaro em Al-Eizariá, João sentiu o frio subir pelos braços, contrastando com o calor seco do lado de fora que ainda grudava na pele como lembrança. O silêncio era quebrado apenas por respirações abafadas e passos distantes que pareciam vir de outro século ou de nenhum século em particular. João tocou a parede irregular com a palma da mão espalmada. Sentiu a umidade que não era apenas água, mas algo mais denso, mais antigo, e pensou no pai. No corpo que tinha visto no caixão. Na ausência que agora o definia de um jeito que ele ainda estava aprendendo a reconhecer. Não encontrou respostas ali embaixo, mas algo mudou. Como se uma porta interna tivesse sido aberta sem que ele soubesse para onde dava. Ele descreve a sensação como estar dentro de uma pergunta antiga demais para ser respondida em palavras. Uma pergunta que só pode ser habitada, não resolvida. Ao sair, a luz do sol parecia mais dura, quase agressiva, como se ele tivesse ficado tempo suficiente no escuro para que o mundo exterior se tornasse ofensivo aos olhos. João não voltou convertido. Não voltou descrente. Voltou mais atento ao peso da história. Mais capaz de suportar a dor e a esperança coexistindo no mesmo espaço, como duas faces da mesma moeda que nunca escolhe de qual lado pousar. Hoje, ele conta que desde aquela viagem, quando fecha os olhos em momentos difíceis, às vezes ainda sente o cheiro daquela umidade de pedra, e que esse cheiro, estranhamente, o acalma.
A tumba de Lázaro hoje é um lugar que a modernidade cercou por todos os lados sem conseguir engolir. Casas se amontoam ao redor, lojas de souvenirs vendem réplicas da Estrela de Davi e terços de madeira de oliveira, e o ruído constante da vida cotidiana, motos, crianças, chamadas de telefone, não espera por devoção para acontecer. O cheiro de incenso se mistura ao de shawarma grelhando nas barracas próximas, de especiarias em sacos abertos, e o chamado à oração do muezim ecoa a poucos metros das leituras bíblicas em português, espanhol e italiano, feitas por grupos de peregrinos que desceram o mesmo degrau côncavo milhares de vezes antes deles. A escadaria tem 24 degraus irregulares, o mesmo número mencionado no Itinerarium Burdigalense de 333 d.C. Peregrinos medievais associavam esse número simbolicamente às 24 horas do dia, transformando a descida numa metáfora do tempo, um calendário em pedra que você percorre com os próprios pés. Entre 2020 e 2024, projetos de preservação financiados por organismos internacionais focaram na contenção da umidade e no controle de fluxo de visitantes. Sensores discretos instalados nas paredes monitoram microvariações de temperatura que, ao longo de décadas, podem fragmentar a rocha calcária da mesma forma que fragmenta qualquer coisa. Devagar, sem avisar, até que um dia um pedaço simplesmente não está mais lá. Não é uma vitrine de museu. É um lugar vivo, sujeito ao desgaste do tempo e ao desgaste humano, que são coisas diferentes, mas igualmente implacáveis. Algumas noites, moradores da região relatam o som de água pingando nas câmaras subterrâneas, um eco lento e ritmado que lembra batimentos cardíacos. Verdade ou imaginação, o efeito nos que ouvem é sempre o mesmo: uma pausa, um silêncio súbito no meio da conversa. A sensação de que o lugar está, de alguma forma, prestando atenção. A história de Lázaro não termina na pedra, nem na escada. Ela continua em cada pessoa que desce ali carregando perguntas, perdas e expectativas que não cabem em sacolas de viagem. Talvez nunca saibamos com precisão absoluta se aquela câmara específica foi o palco exato do relato bíblico, mas a existência de uma tumba venerada há quase 1.700 anos, com estrutura compatível com práticas funerárias do século I, documentada por um viajante de Bordeaux antes de qualquer imperador romano ordenar que fosse sagrada, isso não é pouco. Isso é memória funcionando como ela sempre funcionou, de pessoa para pessoa, de geração para geração, resistindo a guerras, invasões e séculos de esquecimento. A fé cristã nasce ancorada em lugares reais, com poeira real, cheiros reais, corpos reais que apodrecem. Não é abstração, é terra, é rocha. É o gosto de sal nas lágrimas e o som de choro abafado num espaço pequeno onde o eco não deixa que nada se perca completamente. João Henrique desceu 24 degraus de pedra côncava num dia de setembro de 2019, pensando no pai que havia morrido 3 meses antes, e saiu diferente. Não porque encontrou uma resposta, mas porque descobriu que certas perguntas ficam maiores quando você as faz dentro de uma caverna de 2000 anos. O eco não devolveu respostas. Devolveu as perguntas amplificadas, mais nítidas, mais honestas. Talvez seja isso que Lázaro simboliza no final. Não a vitória sobre a morte, mas a recusa em aceitar que certas histórias podem ser enterradas de vez. Algumas vozes, mesmo depois de 4 dias no escuro, continuam chamando pelo nome. E quem escuta nunca sai o mesmo.